Gente, boa noite. Santiago, Ana Paula, muito obrigado pela presença. Agora eu tenho que fazer cara de sério, tá? Não posso fazer piada. E eu queria que a Ana Paula começasse falando, porque ela é mais falante mesmo. E aí eu e Santiago temos que ficar falando para lá de falar. Fala sobre o seu novo livro, faz uma pequena apresentação para a gente. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui de novo no Sempre um Papo. Faz um tempinho que eu não venho. Uns 15 dias, né? Ó. E, enfim, eu estou lançando agora um novo livro. Lancei faz pouquinho tempo, que é o Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é um livro que eu lancei, é o meu 6º livro, que eu lancei pela Editora Record. É um projeto que eu já queria escrever há bastante tempo, que é sobre o sistema carcerário. Mas eu queria escrever do meu jeito, eu queria escrever com as minhas referências das coisas que eu gosto. E essas referências das coisas que eu gosto tem muito a ver com os filmes de Velho Oeste, tem muito a ver com as caçadas, e muito a ver com essa linhagem toda de personagens que eu venho construindo ao longo dos outros livros. E quando eu decidi escrever sobre esse tema, que, por acaso, né, em janeiro desse ano, teve toda uma questão muito trágica e importante acerca do sistema carcerário no Brasil, né, acerca dos presídios, eu queria muito falar sobre esse espaço de confinamento. Mais do que um sistema carcerário, era esse espaço de confinamento. E tratar um pouco sobre leis e justiça, esse espaço de confinamento. Como meu livro anterior tinha sido um espaço de confinamento de gado, que se chama de Gados e Homens, então era um espaço em que se confinava o gado e, parcialmente, alguns homens que trabalhavam nesse espaço, nessa fazenda. Eu queria manter a linha do confinamento, que é um espaço que eu gosto muito, e é um espaço rural. E é um livro que é atemporal, a gente não entende muito bem em que lugar essa colônia fica, em que momento que se passa a história. Não existe telefone celular, não existe internet, existe telefone fixo. Então, algumas pessoas fazem uma leitura pós-apocalíptica, algumas pode se passar na década de 80, enfim. Pode ser um purgatório também. Pode ser um purgatório, se for uma leitura mais subjetiva e subterrânea, né? Então, esse espaço eu queria muito abordar algumas questões e que eu começo a destrinchar ao longo desse livro, que é o meu livro que mais se aproxima do thriller. Eu não escrevo necessariamente histórias de suspense, mas esse acabou se tornando um thriller e uma história de bastante ação dentro desse espaço, em que existe essa colônia penal, falta poucos dias para ela ser desativada, existem alguns poucos presos ali que vão ser transferidos para um outro espaço que eles não sabem onde é. Eles estão no lugar que eles não sabem exatamente onde está localizado e vão para um lugar que eles também não sabem. E eles estão aguardando a chegada de um oficial de justiça e sendo cuidado por 2 agentes penitenciários. Um é o diretor do presídio dessa colônia e o outro é um agente subjugado a esse outro. E, na verdade, o que acontece é que esse agente chamado Melquiades, que já está ali há muitos anos, que é o diretor daquele lugar, ele acaba se tornando um confinado tanto quanto os presos que estão ali. Só que os homens entram, os homens saem, e ele permanece ali já há muitos e muitos anos e começa a entrar num estado de loucura também e de maldade. Uma das investigações do livro é esse espaço da maldade, essas questões da alma humana, e como isso vai aflorando e nesses espaços de muito terror e de muita tensão, salvo que esse espaço da colônia, há mais de 100 anos, também era uma fazenda de escravos, né? Então, ali já tem muito marcada por violência, por sangue, e assim vai a história. E eu vou parar de falar. Santiago, Terra Negra, Neve Negra, te traz para uma nova editora, né? A proposta do livro também foi uma proposta bastante específica, né, no convite, não é isso? Foi uma encomenda. Foi uma encomenda fácil, na verdade, para mim, né? Porque não estavam me pedindo para escrever um livro de princesas, conto de fadas. A Paula estava falando aí da influência das princesas na infância dela.
me pediram para escrever um livro de terror. A RT Features, que é uma produtora bem bacana, brasileira, mas que faz coprodução de muitos filmes fora. Que chama mesmo? RT Features, do Rodrigo Teixeira. Eles têm, por exemplo, a obra toda do Mutarelli é deles, O Cheiro do Halo, é um filme deles. Eles coproduziram A Bruxa, aquele filme americano. O Love, do Gaspar Noé, é deles também. E eles têm essa coisa, acho que é uma das poucas, ou talvez a única produtora no Brasil que tem essa coisa de comprar direitos, né, de negociar direitos autorais e comprar. Eles compram meio no atacado, aquela coleção Amores Expressos da Companhia das Letras, que mandou cada escritor para um país para escrever uma história de amor e tal, eles que financiaram, né, e eles têm os direitos de todos aqueles livros. E eles estão agora, tem essa tendência agora do pós-terror, que é o terror com mais densidade, não só literária, mas com mais densidade existencial, no cinema principalmente. Então, acho que eles foram atrás de escritores que poderiam escrever essas histórias de terror e estavam pensando em fazer planejar uma coleção que eles encomendassem essas histórias, eles compravam os direitos para o cinema e a Companhia das Letras tinha a preferência por publicar. Se eles não gostassem do livro, eles podiam não publicar. Para mim foi fácil, porque, na verdade, pós-terror é talvez quase um outro nome para o existencialismo bizarro, que é uma coisa que eu sempre faço. Meus livros sempre têm uma referência de terror, de suspense e thriller. A única questão é que agora eu tinha que fazer um livro assumidamente de terror, ainda que com um pós-terror, um terror com certa densidade e tal, não um terror de entretenimento e descartável. Então não foi uma encomenda, não foi exatamente um desafio, mas foi uma coisa muito gostosa de fazer. Eu acabei de fazer 40 anos, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, que foi a primeira sobrinha que eu tive, e a primeira neta que a minha mãe teve. Então, há alguns anos, estava, né, eu lá com 35, 36, estava rondando já a minha família, quem entrará o herdeiro, né? A família acaba aqui, qual vai ser o próximo? E eu, me aproximando dos 40, obviamente, começa será que eu vou ter filho, terei filhos, vou adotar, vou ter um filho? E eu gosto até de criança e tal, e tinha para quem eu vou passar meus direitos autorais? Quem vai discursar em meu nome, no meu centenário? Mas eu não tinha, né, eu sou homossexual e tal, não tinha, assim, ideia de ter um filho e tal, e daí nasceu a minha sobrinha. Mas eu acho que desses questionamentos sobre a paternidade, essa idade biológica, mais para a mulher do que para o homem, né? Por volta dos 40, a mulher começa a falar, ou tenho agora, ou começa a ficar difícil. Desses questionamentos nasceu o Neve Negra, que foi levar essas questões da paternidade, as paranoias da paternidade. Dramas familiares, de verdade, né? Principalmente os problemas da paternidade, as paranoias da paternidade, talvez um pouco para assombrar a mim mesmo, para eu decidir não quero ter filhos, levei isso para um terreno de terror. Então, são questões ancestrais, né, da paternidade. Será que o filho é meu mesmo? Né? Aquelas dúvidas do homem. Né? Será que o filho é meu? Tem alguma coisa errada com o meu filho? Estou perdendo a infância do meu filho? E eu queria já tratar desses temas, eu estava pensando em como tratar esses temas, se eu levava isso para a Armênia, porque eu sou neto de armênios, eu queria fazer um livro que também tratasse da história da Armênia, mas quando veio a encomenda do livro de terror, eu falei, bom, dá para levar essas questões paternas para o terror, e foi isso que nasceu esse ponto do começo do Neve Negra. Legal. Uma pergunta, vocês têm feito muitas coisas juntos, né? E o que vocês identificaram? A gente não fez um filho ainda, mas... O que vocês identificaram de afinidades e de, principalmente, não afinidades nessa estrada juntos? Vocês foram para o interior do Rio todo, não foi agora? A gente fez uma turnezinha de 5, né? Eu fiz 5, ele fez 6. Um dia eu estava na Colômbia e não pude ir, mas a gente acabou... Quem fez a curadoria desse evento é o Ramon Melo, e o Ramon, ele
nos conhece, sabia dessa nossa afinidade. Quando ele montou essa curadoria, eu acho que ele falou, vou botar os dois juntos. E deu muito certo, né? E a gente tinha o Marcelo Melo, que não tem nada a ver com o Ramon, fazendo a mediação e viajávamos os três, né? Nessa turnê pelo Rio. E eu, como não estou no Rio, né? Então eu revisitei minha cidade, que está ruim, gente, que está, coitada, quebrada. Cada motorista que pegava a gente, levava para um lugar, falava coisas horríveis do Rio, né? Infelizmente, o Rio está bem ruim. Só explicando, a Ana Paula nasceu no Rio, né? Nasci, vivi a vida inteira. E agora decidiu exilar-se em Curitiba. É o exílio, né? Autoexílio. É um autoexílio momentâneo, não sei até quando ficaria autoexilada. Mas o que eu vejo, eu e o Santiago, a gente começou a publicar no mesmo ano, foi 2003, né? Mesmo ano. Temos a mesma idade. Mesma idade. Calçamos o mesmo... A gente tinha diferença de 6 meses, só a diferença. Eu no Rio, ele em São Paulo. Eu mandei meu primeiro livro para ele. E ele leu e não tinha foto na orelha. Ele achava que eu era um andrógenozinho, porque é um menino, narrando em primeira pessoa, que ele se apaixonou pelo menino. Né? E ele, quando ele me conheceu, ele... Ai, nossa, eu apaixonei pelo Ariel. Ai. Ele era um jovenzinho O que sempre me impressionou na Ana Paula foi uma mulher escrevendo uma literatura tão masculina, né? Mesmo o primeiro livro, que é bem diferente da literatura dela, depois, é o universo masculino, assim. Eu acho incrível como ela consegue canalizar isso. Eu não consigo enxergar muito ela, a pessoa dela nos livros. É a entidade que eu acho que baixa, né, para escrever. Estou brincando. Mas eu acho que eu e o Santiago, a gente teve essa identificação, porque tanto a minha literatura quanto a dele, a gente não esbarra em algo que a gente identifica já produzido no Brasil. Né? São coisas muito diferentes. Santiago foi me despertando. Primeiro que eu gosto de sobrenatural. Eu não sei escrever terror. Infelizmente, assim, eu amo de paixão, vejo filmes de terror desde que eu nasci, de verdade, desde 5 anos de idade, estou vendo filmes de terror. Santiago é muito fã de terror, é fã de rock and roll, eu também sou fã de rock and roll, já tive banda, ele também já teve banda, então a gente foi se reconhecendo ao longo da estrada, né, e se identificando. E eu tenho essa pegada da violência, ele também tem uma pegada de violência, também em sugestões diferentes, mas são histórias violentas. E eu acho que esse elemento estranho que tem na obra dele, eu tenho na minha, de uma maneira diferente, mas a gente gosta de flertar com coisas estranhas, com uma dose de violência. Então, eu acho que são os pontos que e trazer referências não literárias para a literatura, acho que os dois têm... A gente tem um tom muito próximo nisso, né? De que não é uma literatura cabeçuda e acadêmica, ao mesmo tempo não é uma literatura descartável comercial de entretenimento, ela fica assim numa literatura alternativa, digamos assim. Ela fica no meio termo mesmo. E eu vejo assim, eu não consigo ver referências na literatura brasileira, na tradição, do que o Santiago faz. É uma coisa diferente. Isso me despertou muito na época que eu começo a escrever, que eu começo a procurar o que estava sendo produzido na literatura brasileira. Isso lá eu publiquei em 2013, então em 2000 eu estava procurando quem é que estava produzindo, 2001. E vendo muitas coisas e tudo, mas não me interessava muito. Mas quando eu esbarro no Olívio, que é o primeiro livro dele, eu gosto muito. Né? E ali eu fui ler todos os livros dele. Então, foi tendo essa identificação também pela pegada, por esse gênero, né? Que eu acho que é diferente. E que eu também não tenho esse encontro na literatura. Né? Eu não consigo... Eu sempre sinto que eu estou numa contramão também de raízes, né, literárias. Eu acho que é engraçado que eu acho que literariamente a gente tem muito a ver e a gente se dá bem, a gente é amigo, a gente viajou. Tivemos umas rusgas, acho que a gente tem questões políticas meio divergentes, mas é bom que a gente consegue ter esse diálogo, assim. A gente teve 5 meses, né? Essa é a sexta, a gente teve 5 meses. Então, e a gente conseguiu, acho que, fazer uma diversidade. Não era sempre os mesmos discursos. Teve umas que deu uns atritos e tal, mas sempre de forma saudável. Eu acho isso bacana, assim. Eu não concordo totalmente com as coisas que a Ana Paula pensa. Ela não deve concordar comigo, mas tem um respeito e uma admiração, acima de tudo. É legal, vocês têm, na questão da natureza da literatura, vocês têm raízes bastante diferentes, né? Ou seja, começou a escrever por um motivo, você começou a escrever por outro. No entanto, não é comum, não é? Eu queria que você dissesse assim, como é que você começou a escrever, depois você também, para a gente tentar um paralelo.
Eu venho de uma família já de leitores e tal. Parece que é um clichê do escritor falar, ninguém lia na minha casa. Todas as vezes que eu faço com outro escritor, o escritor fala, ninguém lia na minha casa. Para mim foi meio inevitável. Eu sempre tive uma biblioteca imensa em casa. Minha mãe trabalhou na biblioteca José Mindley muitos anos, trabalhou em livraria. E meu pai é artista plástico, então também sempre leu. Então eu sempre tive acesso aos livros. Mas, claro, quando eu fui entrando na adolescência, eu gostava muito de ler na infância e tal. E quando eu fui entrando na adolescência, a gente quer fugir do caminho dos pais. Então, comecei a estudar música, gostava de rock, tinha uma banda de glam rock, filme de terror e tal. Talvez era uma forma de... o que na banda? Eu tocava teclado, eu estudava piano e tocava teclado. E fazia uns backing vocals bem ruins, bem dizia desafiantes. as letras, só por curiosidade? Olha, a gente cantava em inglês, né? A gente até fez umas músicas em português depois para tentar fazer um pouco mais de sucesso e tal. Era banda de moleque, assim, a gente tocou em barzinho e tal, nunca chegou a lançar nada. Mas os nomes das músicas eram assim, Milk and Champagne, tinha um que era Blame It to My Vinyl Pants, que é Culpe as minhas calças de vinil. Era assim, era uma coisa totalmente glam rock, assim. A gente queria ser, sei lá, um misto de David Bowie, Duran Duran, Suede, Placebo, essas coisas. Eu acho que era um pouco de fugir de casa, mas de afastar desse universo mais intelectualizado e tal. E mais para o final da adolescência, começou acho que, aparecer mais forte, voltar para mim a influência literária da família, os livros que sempre estavam lá, comecei a descobrir o que aquelas lombadas lá diziam. Então foi meio inevitável assim, escrever. E aí eu comecei a escrever com 18, 19 anos, comecei a escrever mais a sério, fazer os projetos de romance. Até que ao contrário da Ana Paula Maia, eu nunca pesquisei, não sabia o que estava acontecendo na literatura brasileira. Comecei a fazer romance, mas eu estava lendo ainda Oscar Wilde, Thomas Mann e tal, e Kafka, que eram as coisas que você descobre quando você tem 20 anos. Nossa, descobre que Kafka existe, né? Que incrível e tal. Para mim, sei que não é das coisas mais interessantes dizer isso, mas para mim sempre me tocou mais do que Machado, Graciliano, Guimarães Rosa, né? Eu sou um moleque criado nos Jardins, em São Paulo. Talvez eu esteja muito mais próximo do universo de Oscar Wilde do universo de Guimarães Rosa, né? Então foram essas coisas. Eu não sabia, não conhecia ninguém que estava publicando, eu não sabia de Marcelino, de Daniel Galera, de Clara Verbuck, que estavam começando a publicar naquela época. Mas eu escrevia e eu mandei o livro para um concurso de romances inéditos, que o prêmio era a publicação. Falei, vou mandar, ver que nunca tinha mandado para a editora, nada. Falei, vou mandar, ver o que acontece. E passou uns meses, me ligaram, você ganhou o primeiro lugar, teu livro vai sair. Aí caindo de paraquedas, falei, deixa eu descobrir que eu não lia nem caderno literário, não estava lendo crítica de livro, eu estava descobrindo os clássicos, que eu acho que foi uma coisa inteligente até, porque depois que você começa a publicar, aí você só recebe o contemporâneo, você está circulando com os contemporâneos, você está, o livro novo da Ana Paula você ganha, a editora manda, tá. Então foi bom ter essa base assim dos clássicos internacionais quando eu era moleque. Então, eu estou ouvindo Santiago fazendo um paralelo com a minha vida, né? E é muito doido porque é muito diferente, gente. Eu nasci em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, ponto. Conhecida como terra de matador. Não é terra de traficante, é terra de matador. E meu pai tinha um bar. Então, era um bar onde os matadores se reuniam. Então, era um ambiente que eu cresci, né? Apesar de estar em casa, mas você tinha aquilo ali. Então, de vez em quando, a gente sabia de um que morreu aqui, todo final de semana alguém morria. Então, era uma coisa Na época, só o final de semana que morria, né? Porque final de semana é quando se morre mais mesmo, principalmente final de semana com sol, né? Então, assim, as mortes eram assim, não, por causa do botijão de gás. Morria por causa da discussão de botijão de gás. Morria por causa de uma galinha. Morria porque um matava o outro porque não ia com a cara. Meu pai conhecia um matador, que ele falou assim, eu tinha medo daquele homem. Olha que meu pai é um negão imenso, grande. Hoje já está com 75 anos, mas ele mais novo, meu pai era muito grande. Ele pegava caixa de caixa engradado. Porque você era pequena, seu pai parecia Não, o cara era imenso, a mão dele é imensa. E meu pai pega um
não é um martelo, não, é um negócio, assim, ele derruba uma parede, sabe? Uma coisa assim, é um cara bruto, uma marreta, ele deu uma parede, é um cara bruto. Então, eu me lembro que tinha um cara que ele tinha medo, ele falou assim, eu tinha medo desse cara, porque ele era assim, se ele não ia com a sua cara, ele te matava. E é um lugar que não tem lei. E isso ainda existe muito lá. Lá, antigamente, mais ainda. Então, é realmente essa coisa de televisão. A televisão vai na Zona Sul, na favela da Zona Sul, gente. Não tem o PP na favela do Belfor Roxo, entendeu? Quem manda na favela do Belfor Roxo é o bandido. Nem a polícia entra. Nem se a polícia ganhar muito, entra, porque toma fuzil na cara. Até hoje é assim, mas naquela época não tinha o tráfico tão imperando, né? Eram as milícias, e meu pai tinha um bar, um depósito de bebida e tal, e eu me lembro que toda hora do almoço passava um carro da polícia lá, os caras iam lá, entravam, pegavam um refrigerante gelado. Eu não entendia quando eu era criança, mas é porque era milícia, né? Você tinha que dar. Ele pegava refrigerante aqui, pegava provavelmente quentinho ali com o outro, entendeu? Era assim. Então, eu cresci com milícia sem entender que aquele... E, assim, a polícia já chegava para recolher o corpo. Né? Você não tinha uma polícia investigativa. Você tem que ter sua arma em casa para se defender. Então, muito diferente dos jardins que Santiago cresceu e foi criado. E que é uma coisa muito engraçada, que a gente tem uma interação e uma referência pop e uma referência cultural muito grande. Por quê? Por causa de uma janela chamada televisão, né? Que a gente absorve, que a gente cresce a assistir os mesmos filmes. Eu tive a chance de estudar em boas escolas, mesmo morando nesse lugar. E era uma dicotomia. O meu pai, um homem muito simples, de pouco estudo e muito trabalhador, comerciante, fez na vida trabalhando. E minha mãe, professora de português e literatura. Então, muito livro dentro de casa. Minha mãe estudou piano. Minha mãe é pobre, uma pessoa pobre, mas foi se fazendo na vida. E seu pai negro, sua mãe branca? Meu pai negro, minha mãe branca. E, tipo, uma família, que eu brinco, uma família escravizava a outra. Por quê? Porque a família da minha mãe era uma família racista mesmo, né? Minha avó, a mãe dela conheceu escravos na fazenda da madrinha, entendeu? Escravos alforriados já, mas que não foram embora, que decidiram ficar. Então, tinha um lado, e o outro lado de negros e índios, porque a minha bisavó paterna é índia. E ela é uma índia que foi achada no meio do mato. Ela se perdeu, criança, no meio do mato. Aí o fazendeiro pegou, levou para a fazenda e foi criando ela ali. Aí cria ali, já trabalhando ali. Quando ela tinha uma certa idade, provavelmente uns 16 anos, 17, fez o casamento dela com esse negro, porque toda a fazenda tinha um negro, que era o meu bisavô. Então, foi ali que veio a linhagem do meu pai. Então, literalmente, eu tenho sangue branco, negro e índio muito entranhado, muito próximo, né? E a minha bisavó materna, ela era racista, não gostava de preto. Entendeu? Então, a minha mãe e o meu tio, que também casou com uma mulher negra, foram os que foi a ruptura. Foi a partir da família da minha mãe que começou essa ruptura, né? O primeiro casamento da minha mãe é com um homem branco, por isso que meu irmão é branco, e o segundo casamento com um homem negro, e venho eu, mulata, mestiça, negra, um pouco de tudo aí. E enfim, então, lá em casa tinha essa dicotomia, né? Um pai muito simples, trabalhador, morando naquele lugar. Com aquelas, eu vivia dentro de uma redoma, mas tinha uma história, né, coisas violentas acontecendo em volta. E essa mãe que me trazia lá o piano, fazia balé, tinha os livros das princesas, tinha lá os livros das escolas, que ela ganhava muitos livros, né? Então, tinha muito livro em casa. Então, eu tinha todo esse acesso a livro. E a cinema, que eu gostava muito. E como eu tenho um irmão mais velho, a gente tinha um combinado. Ele assistia os filmes, porque assim, né, alguns aqui são bem mais jovens, outros nem são da minha idade aqui, que vão lembrar, porque houve uma época, na década de 80, que filme de terror era uma coisa que estava no topo. Passava filme de terror na Manchete, na Globo, no SBT, em todo mundo passava. E aí eu assistia, minha mãe deixava eu ver, mesmo criança, mas aí eu tinha medo, meu irmão via comigo. Então, eu tinha um trato, eu assistia filme de terror ele assistia filme de terror comigo, e eu assistia Velho Oeste com ele, que eu achava um saco. Mas todos os filmes de Charles Bronson enfim, do Chuck Norris, eu assisti tudo com ele, porque era um trato que a gente tinha. Ele queria companhia para ver, eu queria companhia para ver. E foi daí toda uma formação também, que eu acho que isso foi entrando na minha vida, né? Eu tinha uma literatura de princesa, eu tinha o Chuck Norris, o Charles Bronson, depois foi entrando o teatro, que entra na minha vida aos 16 anos, quando eu vou fazer a Cal, em Laranjeiras, por causa de uma escola que eu estudei, que foi a segunda escola que eu estudei na minha vida,
A primeira tinha um regime militar, uma escola muito severa. A segunda era uma escola totalmente... Só faltava a gente acender um baseado. Assim, era uma coisa totalmente revolucionária, era um negócio de arte. Era uma escola muito difícil, mas era uma escola muito bacana. E essa escola me trouxe o teatro muito grande na minha vida, uma força muito intensa, e eu fui estudar na Casa de Arte de Laranjeiras. Eu tinha 16 anos, quando a CAU aceitava alunos dessa idade, e eu fazia segundo grau à noite para poder fazer a CAU de manhã, porque era de segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Assim, era uma escola, né, de teatro. Fiquei reprovada por uns meio ponto, meu mundo caiu ali, fiquei revoltadíssima. Graças a Deus que eu fui reprovada, gente, porque eu acho que eu não teria nem sobrevivido se eu continuasse naquele mundo de CAU, de teatro, né, tão novinha, com um monte de marmanjo. Eu vejo alguns atores, eu falo, gente, eu lembro desse pessoa na CAU, conversava na escada da CAU. Mas eu tinha morrido, né? Ia ficar louca naquilo lá. E aí, fiquei só com a minha banda de punk rock, que eu tocava bateria, mais uma identificação com Santiago. Eu queria uma banda, desde a minha infância eu sonhava com uma banda. Fazer uma banda juntos, hein? A gente vai fazer uma banda junto. Não cantava, mas tocava minha bateria. Fiquei 3 anos tocando uma banda de punk rock, tocava Ramones, e, enfim, basicamente Ramones, mais algumas coisas. E a gente tinha uma música, que eu só me lembro de um refrão de uma música, a gente cantava em português, tá, gente? A gente ali era mais... Punk rock em português. A gente era simplesinho, de Nova Iguaçu. A gente cantava em punk rock em português. Eu me lembro só de um refrão, que era assim, uma música chamada Pescaria na Fazenda. E era assim, bem... negócio bem punk mesmo, mas o refrão era assim, peixe tem espinha, caranguejo não tem osso, o siri não morde a linha, tubarão não tem pescoço. Eu me lembro desse verso, isso nunca saiu da minha cabeça. Repete devagar, por favor. Peixe tem espinha, caranguejo não tem osso, o siri não morde a linha, tubarão não tem pescoço. Uma filosofia pura. Pura. Não fui eu que criei, não fui eu que escrevi, foi o vocalista da banda. Então, isso era cantado muito rápido, tá? No punk. Peixe tem espinha, caranguejo não tem osso. Era... E era Pescaria da Fazenda. Eu só gravei isso. Esses anos todos eu carrego apenas esse verso do que restou da minha banda. Você tem que usar. Uma hora eu tenho que usar Pescaria na Fazenda. É um título de livro, você pode ir na capa do livro. Não é? Isso aí é um verso que eu tenho que usar uma hora. E, enfim, eu acho que eu fui tendo essa mesclagem um pouco assim do... Eu tinha o Chuck Norris e o Charles Bronson na televisão, eu tinha essa imagem dos homens lá em casa, né? Tinha o meu irmão, o meu pai, eu tinha um tio que morou lá em casa até os 7 anos de idade, militar. Os meus tios todos maternos são militares, os meus tios paternos já moram em Minas, que eu sou quase mineira, né? A família toda é mineira, alguns caíram para o Rio, mas quase mineira. Qual cidade? Ah, aí foi espalhando, né? Tem parente em Minas inteiro, gente, é de ponta a outra. Meu pai é de São João del Rei, por exemplo. E aí, eu acho que essa imagem masculina foi muito presente na minha vida, muito forte, muito imperativa, tendo essas histórias de violência ao redor, que isso entrava em casa, obviamente, né? Entrava com força também, a gente ia ouvindo isso, e eu acho que, com tudo que eu tive condições de ter acesso, né? Seja o cinema, seja o teatro, a música. E eu acho que eu fui fazendo uma grande mistura disso tudo, fui me identificando para desaguar no que eu escrevo. Quando eu olho o que eu escrevo, eu vejo toda a referência da minha infância. Eu acho que tem muito mais a ver com a minha infância. Eu acho que tem muito mais a ver com os filmes que eu assisti na infância, assim, que eu fui tomando gosto, essa coisa de caçador. Eu adoro Caçador. Caçador é uma coisa muito dos filmes da minha infância, né, do que meu avô assistia. Né? Então, eu acho que eu tenho muito essa... Eu fui criada muito na frente da televisão, não tinha essa liberdade de brincar na rua, porque eu morava num lugar perigoso, então eu não podia ficar brincando na rua. Então, eu tinha que brincar em casa. Né? Então, eu brincava muito mesmo no chão da sala, em frente à TV. A TV era uma referência muito importante. E essa narrativa da TV. Né? Lá em casa, minha mãe me contava história, minha avó me contava história. Cada noite eu dormia assim, com uma, para poder uma me contar história, eu dormia no chão do quarto da minha mãe, com meu pai, dormia com a minha avó, para poder ouvir histórias. Então, eu já tinha esse mundo de histórias. E tinha uma vantagem também. Como Nova Iguaçu faltava muita luz à noite, anoitecia, gente, caía uma gota d'água no céu, faltava luz. O que a gente fazia? Não tinha mais o que fazer, né, gente? Você não tem nada para fazer. Aí ia para a sala, ficava na sala, acendia umas 2 velas na sala, ficava todo mundo ali. E a casa grande, então você tinha que ficar ali, né? Não podia ficar andando, porque dava medo. Você ficava todo mundo ali confinado naquela sala, contando caso. Contava caso, ficava 2 horas contando caso. Aí contava caso da roça, aí contava caso de assombração, aí ficava fazendo um negocinho na parede, assim, ó, os bichinhos na parede, na sombra da vela.
E isso foi por um bom tempo. Assim, a gente tem esse problema de faltar luz lá, hoje não existe mais esse problema. Então, isso era mais um momento da gente sentar para contar história. Então, contava história, contava história, contava, e eu gostava de ouvir as histórias. Então, a minha ficção, ela vem muito mais por essa ideia de ser contadora de história, por causa de toda essa bagagem da infância, né? Boa noite. Boa noite, como é que Meu você nome é chama? Larissa. Tudo bem? Ana Paula, eu queria saber, assim, qual foi a sua motivação para escrever sobre esse tema, né? É uma ficção, pelo que eu entendi, tipo, que você falou, mas qual foi a sua motivação para escrever sobre esse tema? Oi, Larissa, tudo bem? Então, eu já tenho, olha, pelo menos uns 10 anos que eu me interesso pelo tema, né? Eu me interesso por alguns temas, às vezes eu fico muito tempo vendo e aquilo vai se formando dentro de mim. E eu acabo me interessando por temas que me incomodam, né? Eu não me interesso por coisas que me tragam assim, uma alegria, uma coisa bonita. Eu gosto da coisa feia na hora de escrever mesmo, né? Eu gosto de olhar para um lado que me incomoda. Eu acho que eu tenho um prazer, talvez, nisso, mas eu não sei se é só um prazer, mas eu acho que é uma necessidade de olhar para esse lugar. E tem muitas matérias e reportagens sobre presidiário, né? E o Brasil, ele é um dos países com uma população carcerária muito grande. Eu não sei se está em 600 mil hoje em dia. Estados Unidos é maior, com 1 milhão e pouco. O Brasil, mais ou menos, uns 600 mil. Não sei se esse dado ainda está assim ou se já aumentou. Então, eu tinha muito interesse nesse tema, porque eu queria abordar esse tema por causa dessa relação que eu gosto de escrever, da relação do homem com o trabalho. Então, se eu tenho esse trabalho, que é o agente penitenciário, e essa relação dele com o trabalho dele, que está lidando com esses presos, confinados, né? Isso era uma coisa que me motivava e estava nessa linha também do que eu estava escrevendo. E já era um tema que já me instigava muito. Eu queria levar isso também para um lugar de reflexão um pouco alegórico. Tive que ler Na Colônia Penal do Kafka, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi ler o tema, escrever sobre esse tema, né? Eu não poderia jamais escrever sobre uma colônia penal sem ler o Kafka. Antes eu não tinha lido, mas eu sabia. Fui atrás, realmente é uma grande referência, né, de livros sobre o tema. Então, eu falei, ok, não, li o Kafka, muito bom, é isso, mas o que eu pretendo fazer é uma coisa diferente, então eu não fiquei mais tranquila, porque eu podia entrar nesse território que eu queria. Especificamente, é uma colônia penal com esses homens condenados. Então, ali não é um inocente que está ali por engano, não, são homens já julgados e condenados, são realmente criminosos, ponto, né? Então, a gente não está lidando com inocente que caiu por acaso, não. É condenado mesmo. É só desalmado, não tem gente mais ou menos boa, é só desalmado. E ali eu vou trabalhando mais ou menos o que eu faço com os animais, de muitas vezes humanizar, eu pego o criminoso e vou humanizando de alguma forma. Porque você começa a ver que essa relação de preso e o carcereiro começa a se humanizar, né? Não adianta, é gente, né? Você está se relacionando. Passa 10 anos olhando para a cara daquele cara, você vai ficar amigo. O cara é bom cozinheiro, ele sai dali, ele vai passar a cozinhar no presídio, dia do churrasco, lá, alguma coisa mais especial, o cara que vai fazer, né? Então, assim, porque a gente, no final das contas, você vai se relacionando. Então, a ideia já vinha dessa linha do que eu já escrevo e tinha esse interesse particular por esse tema, que chegou uma hora e falei assim, agora está aqui atravessado, e eu usei um personagem chamado Bronco Gil, que ele é o capataz do De Gados e Homens, e decido escrever, ele é o protagonista desse livro, que é o livro que se passa antes do De Gados e Homens, apesar de ser publicado depois, mas na cronologia ele vem antes. Eu queria te perguntar, Santiago, a literatura na sua vida foi uma coisa que foi te levando, né? Não foi uma decisão certinha. Como é que foi esse início, principalmente na decisão do segundo livro? E aí, como é que você começou a trilhar o caminho da profissionalização? Que é uma experiência foi bastante interessante, porque hoje você é um escritor profissional, né? Você vai a festivais, você se remunera por isso, você tem um caminho bastante claro na sua linha de trabalho. Não, acho que foi uma escolha mais consciente mesmo, porque eu gostava de escrever na adolescente. Eu fiz faculdade de comunicação, trabalhei em agência de publicidade como redator até os 24. E daí, quando eu comecei a publicar,
livros, que eu falei, tenho meu livro, quando eu publiquei o primeiro livro, eu já tinha um segundo escrito, eu já tinha a pilhazinha, assim. Então eu falei, bom, é isso que eu estou fazendo, então vamos ver como que funciona esse e-mail para eu manter a porta aberta e continuar publicando. Então fui descobrir quem eram as pessoas, como se fazia divulgação e tal. E acabou dando muito certo, porque o meu primeiro livro saiu para uma editora razoavelmente pequena, fruto do prêmio, mas 3 meses depois eu estava na primeira Flip, né? Já estava na primeira mesa da Flip e tal, porque eu fui atrás do júri. O júri era um júri bem bacana, o júri do prêmio era a Beatriz Rezende, o Coni, o Carlos Graeb da Veja, o Coni, o Daniel Pisa, do Estadão, que já faleceu. Então fui atrás deles para saber. A Beatriz meio que me apadrinhou, me apresentou para um editor na Planeta, que publicou meu segundo livro. Então foi uma escolha assim, né? Eu já comecei a minha faculdade já é relacionada com a escrita, a publicidade. Eu larguei a publicidade porque eu achava que eu estava me contaminando, estava contaminando a minha escrita com aqueles conceitos rasos. Eu trabalhei em agência, né, dos 19 e tal até os 24, e fiz também várias outras, escrevi Disque Sexo, todo mundo sabe essa história, né, que eu fazia roteiros para Disque Sexo e tal, escrevi horóscopo, fiz muita coisa como redator antes de começar a escrever, mas eu queria mesmo escrever livros, e eu larguei a publicidade por causa disso, porque eu falava, nossa, eu fico o dia inteiro aqui escrevendo uma bobagem. Estava ganhando uma grana, mas não era isso que eu queria fazer. E daí eu larguei, peguei a grana que eu tinha e fui para a Europa fazer aquele mochilão com 24 anos de idade, aquela coisa de moleque. E foi bacana, porque essas coisas que começam a abrir, né, a cabeça, assim, a vida. É o que eu falei, eu e a Ana Paula, a gente vem de mundos tão diferentes e chegou... Eu também fiz publicidade, né? E se encontrou em vários pontos. E eu poderia ser, né, eu poderia ter crescido como um Mauricinho, né, de direita e tal, mas eu acho que a escolha duas coisas, a escolha pela literatura e a homossexualidade que me salvaram, porque eu fui para a Europa, na Europa eu era imigrante ilegal, fui trabalhar de barman, né, lá eu não era um garoto de jardim, eu era um latino cucaracha que estava ganhando um saláriozinho, né. Então você vai entrando em outros mundos, né? Você vai largando aquela vida de privilegiado e vendo. É engraçado que é isso que eu falo, eu sou um rapaz branco e tal, o ser homossexual que me salva hoje em dia, né? Nesse meio que tá todo mundo prestes a jogar pedra, eu me torno uma minoria. Eu já fiz muitas mesas de literatura marginal, literatura underground, que o que me dá uma credencial imediata nisso é a homossexualidade. E não só, eu acho, né, homossexualidade por si só, porque ela não está tão presente nos meus livros, ela está de uma forma ou de outra, mas os protagonistas nunca são exatamente gays e tal. Mas eu acho que a homossexualidade me ajudou a sair de casa, sair dos jardins e vamos lá, entendeu? Porque os 10% da população que falam que a média de homossexuais é pouco se você ficar restrito naquele círculozinho, Zona Sul, Jardins e tal. Então eu tive que ir lá para as periferias, fui tocar com a minha banda, eram uns moleques tudo da Zona Leste, então foi ampliando a minha visão de mundo. E muito isso por causa da homossexualidade, você tem que encontrar os teus pares, você tem que ampliar a tua janela além daquele mundinho, porque senão não vai ter diversidade de pessoas. Então, acho que foram as duas coisas, assim. A literatura também, claro, me fez viajar, né, muito dos países e de cidades do Brasil, principalmente, que eu conheço. Eu fui como escritor, acho que abriu uma janela incrível. E eu falei muito isso com a Ana Paula nos debates que a gente teve, que hoje em dia existe um mercado para o escritor que não existia, né? Por mais que seja difícil, vender livro é difícil, recente, né? A gente está aqui, a plateia é pequena, apesar de toda a divulgação e tal, mas existe um mercado. O escritor hoje pode fazer roteiro para TV, pode fazer tradução, pode escrever, tem vários eventos durante o ano que você ganha cachê e tal.
Então, a gente consegue viver disso, uns melhores, outros piores, às vezes está bem, às vezes está mal, mas tem forma de sobreviver. Não, o escritor hoje tem forma de sobreviver além da venda do livro. E você? Como eu comecei a escrever, eu fazia faculdade de publicidade, olha aí, mais um ponto em comum. Não cheguei a trabalhar em agência, não cheguei. Eu fiz faculdade de informática, ciência da computação, depois emendei numa faculdade de publicidade. Fiz as duas, me formei nas duas, não trabalhei com nada. Mas, na faculdade, eu comecei a escrever teatro. Eu escrevi um curta que rodou, nunca foi finalizado, e aí eu escrevi uma peça por encomenda que foi feita e patrocinada pela Petroquisa, na época, dirigida pelo Moacir Chaves, e era um monólogo com o Ricardo Petraglia. Eu era amiga do Ricardo, acabei ficando amiga dele também e tal. E aí entrou uma grana dessa Petroquisa, e aí o dinheiro que entrou, eu banquei parte da edição do meu primeiro livro. Então, meu primeiro livro veio patrocinado pelo teatro, de uma certa forma. E eu começo a escrever relativamente tarde, assim, tirando o Santiago, começa na adolescência, com aquelas aspirações, eu não. Eu começo a escrever mais ou menos aos meus 21, assim, que eu começo a sentar para escrever, que eu começo a sentir uma vontade de começar a botar no papel. E entre começar esse início da escrita mesmo, até o meu primeiro livro, foi muito rápido. Eu tive mais ou menos comecei a escrever, a rabiscar aos 20, 21, e aos 25 eu publiquei meu primeiro livro. Então, foi um processo rápido. Eu li muito, porque eu li tudo que eu não tinha lido na adolescência, então eu li uns 3 livros por vez, eu lia muita filosofia, a minha base é filosofia, a literatura ela entra uns 2, 3 anos depois que eu já tinha lido muita filosofia, e quando eu começo a ler a filosofia, o que me desperta, ou melhor, o que me desperta na literatura e vejo uma coisa muito nova, com Santiago foi o Oscar Wilde, comigo foi Salinger com O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro de 1950, mas eu falei assim, nossa, uma coisa moderníssima, porque eu também só lia literatura do século XIX, XVIII, então aquilo para mim foi revolucionário. E é um livro que é muito caro para mim. E o meu primeiro livro, que se chama O Habitante das Falésias Subterrâneas, é um menino, um narrador, um adolescente em primeira pessoa. Então, ele tem esse paralelo com O Apanhador no Campo de Centeio, que me ajudou a dar os primeiros passos na ficção. Mas eu já começo a escrever dentro de um projeto literário já. Eu não passei muito por conto ou por diários, não. Eu já começo a escrever mesmo com aquela alma de ficção, de narradora mesmo. E é o meu maior livro, foi o meu livro mais longo, foi o primeiro. Até hoje eu não escrevi um livro maior, até porque eu fui vendo que a verborragia não me agradava muito. Então, eu fui me tornando uma escritora mais concisa também, buscando mais concisão então, o meu começo foi assim. Eu já começo um pouquinho mais tarde e já começo com um projeto mais definido. Por que você se autoexilou em Curitiba? Porque eu adoro Curitiba, né? Você sai do Rio de Janeiro, lugar quente, né, gente? Janeiro, 50 graus. Tu está em Curitiba, eu só boto meu edredom para guardar a partir de dezembro. Coisa mais linda. Dezembro, ainda estou usando moletom. Ela gosta do Sérgio Moro. Entendeu? Hã? Ela gosta de Sérgio Moro. Em dezembro, não estou de moletom. Né? Não consigo botar, só boto moletom para guardar, moletom e edredom a partir de janeiro. Então, isso para mim é uma coisa maravilhosa. E eu gosto muito de escrever no início do ano. E eu me lembro no Rio de Janeiro escrevendo, suando. O meu primeiro livro eu escrevi pingando. Ainda era aquele negócio foi logo depois do 11 de setembro, e veio o negócio de racionamento de energia. E você não podia ficar muito tempo com ar-condicionado, ventilador, e eu suava. E aquela coisa, então foi um livro realmente suado, o primeiro. Então, aquele ali foi molhado. Eu lembro que a cadeira que eu sentava ficava molhada, tinha uma acolchoada, ela molhava, suor pelas pernas, era nojento, foi muito nojento o primeiro livro. O processo foi horroroso. E eu não suporto calor. Assim, eu tenho um problema horroroso com calor, não suporto calor. E desde criança eu passo muito mal com calor. Então, o meu sonho é para um lugar frio. Assim, uma coisa gostosa, tomar neve na cara. Tomar neve na cara, assim, rachando o osso. Ai, meu Deus, esse ar nos meus pulmões, assim, toma, neve na cara. Chegou, já está lá, já tem o meu. Então, assim, isso era uma coisa muito boa. Segundo, também você mora a vida inteira no lugar, né? Eu mudei de Nova Iguaçu, fui morar na Zona Sul e tal, mas ainda estava no Rio de Janeiro. Falei assim, gente, quero ir embora daqui, né? A vida inteira nessa cidade, pelo amor de Deus. Rodo esse mundo aí afora. Estou na mesma cidade, coisa chata. Aí fui embora para Curitiba. Fui de Malicu na verdade, só levei roupa e sapato e livro.
comecei a vida toda lá. E estou lá, não sei até quando vou ficar, mas estou lá. Gosto, é uma cidade que me ajuda a ser mais produtiva, né? Gente, a arte de não responder uma pergunta, né? Vocês entenderam? Sei que você falou. Você perguntou por que eu fui para o Eu Eu te expliquei. Falei por causa do quente. clima. Sei lá a resposta. Ué, mas Que é o clima é bom, tu tá no friozinho. Você pensa um escritor escrevendo no calor de Rio de Janeiro. É uma coisa terrível. Por quê? Porque dá vontade à praia. Você vai à praia, acabou, gente. Aquele banho de sal grosso com sol. Você chega em casa, você come, você dorme. Aquilo só dá larica. Dá uma fome horrorosa. Você come, tira aquele. Você dorme assim, ó, ouvindo aquele splash da onda do mar. Que quando eu ia na praia, eu falava assim, gente, como é que dá para viver assim, gente? Não tem condições, a pessoa não tem como trabalhar depois de uma praia. Não dá, a cabeça fica leve, né? Você não consegue raciocinar, você sente fome. Entendeu? Então, o Rio de Janeiro ele tem essa coisa maravilhosa, para mim, para o turismo. Mas, para viver, Curitiba é melhor. Que não tem, o povo é mais fechado, não tem muito entretenimento, entendeu? Você tem um verde, você tem muita coisa para comer e frio, e chove. Você fala bom dia no vizinho dentro do elevador? Falo. Pior que em Curitiba eu me relaciono mais com as pessoas do que no Rio. Eu não falava com meus vizinhos no Rio, eles não falavam comigo. Mas Curitiba, meus vizinhos de porta, meus vizinhos estão lá. Até a síndica eu tenho amizade. Olha só. Esse sistema carcerário no Brasil, me deixa um pouco intrigada. Eu queria saber se você fez uma pesquisa, assim, sobre realmente o sistema carcerário, sabe? Se eu tive um namorado delegado, tudo que você remeteu, eu vi que as pessoas que trabalham com o sistema carcerário e estão ali no meio, elas se tornam umas negativas, assim. Aí só queria, essa é uma curiosidade, sabe? Se você fez Quer saber quanto tempo você ficou preso? Pois é. E você falou uma coisa, elas se tornam negativas. É isso que tem no livro, que é a coisa que eu estava falando da maldade, que vai se enraizando no outro, né? Que ele fica tão tempo confinado quanto o outro. Principalmente numa colônia penal, eles têm que morar lá. Mas, na verdade, assim, o que eu disse, é uma alegoria, que eu queria essa questão da alegoria para tratar do sistema carcerário. Não é necessariamente no Brasil, é sistema carcerário, é cárcere. É confinamento, né? Então, como não tem um espaço definido, porque ninguém sabe onde está aquela colônia, ela pode ser aqui no Brasil, ela pode ser no México, ela pode estar no Chile, ela pode estar no Peru, sabe? Na Argentina. É a mesma coisa, é aquele espaço. Mas, quando a gente pensa nessa ideia de confinamento, né? E eu queria trazer alguns elementos do que eu já tenho na literatura. Então, eu trago esse espaço de confinamento. Fiz pesquisa, sim, mas pesquisa com material de reportagem. Por exemplo, essas pastorais que ficam, os padres que falam o que veem, sabe? Pequenas entrevistas que você pesca aqui, muitas reportagens, há muitas reportagens sobre sistema carcerário, reportagens pequenas e menores. Você vê o próprio preso falando. Eu, na verdade, fui absorvendo um pouco daquele sistema, que eu acho muito velho oeste, né? Eu acho aquilo ali muito, muito primitivo, o sistema carcerário, né? Não trata, é impossível, é impraticável. Só se for na Suíça que trata, porque no Brasil, acho que na América Latina, em geral, ele não consegue tratar. Então, eu peguei bem essa atmosfera, que eu acho muito primitiva, trago muito para os meus livros, porque, por exemplo, dentro da história desse espaço, tem uma caçada de javali. Aparece um javali dentro desse espaço, dessa colônia, que, como é uma fazenda, tem muito, muito campo, né, tem muito verde. E existe uma caçada de javali, mas existe uma caçada de homens também. Entendeu? Assim como se caça bichos, se caça homens, de soltar e vão atrás com uma espingarda ou um rifle, no caso do livro, para caçar e matar. Então, eu fui em busca desse espaço de confinamento, aquele questionamento das leis, aquele questionamento do Estado, o seu corpo não pertence mais a você, o seu corpo pertence a mim. Tem um momento que o personagem fala assim, mas para onde... Fala assim, Taborda, que é um agente penitenciário, para onde que a gente vai? Não interessa para onde vocês vão. Vocês não pertencem, o corpo de vocês não pertence mais a vocês. É nosso. Mais ou menos isso que ele fala. Não lembro bem a frase. Mas exatamente essa coisa de pertencimento. E uma coisa de pertencimento tão curiosa, que o teu filho não é teu filho, né? O teu filho é do Estado. Porque se você tratar um menino mais ou menos mal e o vizinho denunciar, ele já arranca teu filho de você e leva lá para o conselho tutelar. Porque teu filho não é bem teu filho. Você cria, pariu, criou, mas ele é do Estado, de uma certa forma. Porque se você não estiver apto a tratá-lo bem, o Estado tem o direito
de recolher essa criança. Então, na verdade, tem esse questionamento de que aquele preso também, ele não é mais ele não é mais dele, ele é do Estado, aquele corpo é do Estado. A alma pode ser de Deus, pode ser do diabo, aí vai depender de cada preso. Mas aquele corpo não pertence mais a ele, pertence ao Estado. Então, são questionamentos que vão sendo desdobrados ao longo da história. E essa coisa que você falou muito bem, da maldade, isso vai se apresentando gradativamente. Essa atmosfera da maldade, ela chega a um grau que a gente começa a não compreender tão bem e parece que se torna uma coisa sobrenatural. Né? Sabe, quando a maldade chega a um nível, você fala assim, de onde vem esse mal? Esse mal é só humano ou esse mal tem uma raiz mais profunda? Por isso que é assim na terra como embaixo da terra, porque não é embaixo o inferno, é embaixo das coisas que estão enterradas. E o que está enterrado ali é uma geração de prisioneiros do passado, que eram justamente os escravos que estão enterrados ali. Né? Abre-se covas para enterrar os homens, e quando se abre covas, se encontram esqueletos de outros enterrados, entende? Então, aquele próprio lugar já é um lugar, de uma certa forma, amaldiçoado, que carrega muito sangue, né? Muito sangue inocente do passado e sangue do presente, mas que também se torna um sangue inocente, porque são homens que estão sendo condenados, né? Eles já estão, ou melhor, cumprindo a sua pena também, né? Então, o que move tudo é essa loucura desse agente penal, que recebe ordens de fora, que ninguém sabe de quem é, para executar esses presos ali, gradativamente, até que ele comece a executar por conta própria. Santiago, eu queria que você falasse como é que você aborda a violência na sua obra, e se você faz muita pesquisa, você vai para deixar a imaginação fluir. Eu acho que a espinha do livro é sempre algo pessoal, assim, uma questão pessoal com que eu tenho intimidade. Eu não conseguiria fazer um livro sobre uma colônia penal, é algo que eu desconheço. Então o que sustenta é sempre algo que eu conheço, que eu sei, que eu posso tornar verossímil. Daí, ao redor, para pegar um personagem que tem uma profissão tal, no caso desse livro, é um livro passado na neve, a neve brasileira, que é rara, mas existe. Então, fui pesquisar, né, os casos das temperaturas mais baixas que já teve, as nevascas maiores que teve no Brasil, as cidades mais frias e tal. Mas são detalhes, né? A pesquisa vai mais para os detalhes. O que sustenta o livro é sempre algo que pessoal, no caso, no livro, é essas questões da paternidade. Neve Negra é isso, é um artista plástico, é um pai de família, um artista plástico bem-sucedido que volta para casa na Serra Catarinense, onde ele mora, depois de uma longa viagem de trabalho. Ele viaja muito, ele está sempre viajando, tem um filho pequeno que ele não vê muito, e ele volta para casa de madrugada. É aquela única noite do ano em que neva, que está começando a nevar, o rádio está falando, olha, tem grande possibilidade de neve hoje, os turistas ficam felizes, os moradores nem tanto, só que daí o filho dele acorda, ele olha para o filho e fala, peraí, tem alguma coisa errada com o meu filho. E daí começam esses questionamentos mesmo ancestrais da paternidade e vai indo num crescente que se torna uma narrativa de terror. A violência está presente nos meus livros, mas eu acho que é uma violência mais estilizada. Uma palavra que usam muito para descrever meu livro, que eu adoro, na primeira resenha que teve nesse livro, inclusive usaram, falam que minha narrativa é muito elegante. Apesar do sangue, apesar do universo, às vezes, sórdido, tem sempre uma elegância. Eu acho que é uma violência mais estilizada, um pouco do meu passado gótico, né, que tem aquela a violência romântica. Assim. Então, acho que a violência vai mais por aí, não tem nada a ver com a violência mundo cão da Ana Paula Maia, dos homens brutos. A Ana Paula sempre, né, os homens são sempre uns homens feios, manco e tal, e os meus são sempre os rapazes andrógenos, né? É que a gente gosta de tipos de homem diferentes. Nós nunca vamos brigar por causa de homem. E acho que é mais doido que eu trago para vocês, filho. Imagina você ouvir uma coisa dessa. E eu acho que tem uma coisa bacana desse livro, que é a neve no Brasil, que quando eu estava escrevendo o livro anterior, eu pensei, nossa, nunca fiz... Mas fala disso, tem mesmo? Eu não sei muito. Tem, né? Existe neve no Brasil, recentemente fizeram aqueles
aquela página Bonecos de Neve Brasileiro, que são os bonecos de neve horríveis, porque a pessoa tem uma oportunidade na vida de fazer o boneco de neve, né? Tem, na Serra Catarinense, principalmente, na Serra Gaúcha, neva mais ou menos uma vez por ano, neva. Tem anos que neva, sei lá, alguns dias. Todo ano tem um pouquinho, tem mais ou menos, mas às vezes chega a acumular neve e tal. Por que negra? Oi? Por que negra? Neve negra porque o protagonista é um pintor. Todos, por ele ser um pintor, ter essa coisa das artes plásticas, todos os personagens têm nomes relacionados a cores, a tons principalmente. A mulher dele é Bianca, o filho é Alvinho, o nome dele é Bruno, né, que é o brown, marrom, Bruno Schwartz, que é o marrom preto, a cachorra é a preta, tem o radialista Rubinho, que é o vermelho. Então, aí tem obviamente, a coisa do terror e tal, é a neve negra. Assim, a expressão neve negra aparece num determinado ponto do livro. Mas é esse cenário que eu falei, nossa, é um cenário tão estranho, né? Tão, talvez, utópico como a paternidade, tem essa incongruência, assim, a neve no Brasil que existe, e não é muito retratado, a gente não vê filmes sobre isso, não vê... porque exatamente por ter pouco, por ser raro, também é mais interessante, né? Como lidar com isso, as casas não são preparadas para isso, o livro tudo tem essa coisa de as casas não são preparadas para isso, eu já ouvi várias vezes, né, isso, eu morei na Finlândia também, passei um inverno na Finlândia, mas tem aquela velha máxima que muita gente fala, eu passo mais frio no Brasil do que na Finlândia, porque na Finlândia as casas são preparadas para o frio e tal, no Brasil faz 10 graus na rua, faz 10 graus dentro da tua casa tal. Então foi esse cenário de frio, assim, de inverno brasileiro, que é algo real, é algo brasileiro, mas que é pouco retratado, que eu achei que era interessante como cenário das questões de paternidade. Boa noite, Vânia. Ana Paula, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu processo de criação da Saga dos Brutos. Se já foi pensada previamente, né, uma trilogia, ou se isso foi se construindo a partir do primeiro livro. Obrigada. Oi, Vânia, tudo bom? A Saga dos Brutos foi bem gradativo. Eu primeiro escrevi o Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos como uma encomenda para uma coletânea de contos que ia ser publicada na Itália, pela editora Mondadori, que era uma trilogia, acabou se só publicando uma coletânea. E eu escrevi um conto, eu estava escrevendo A Guerra dos Bastardos, meu segundo livro. Nesse processo dessa escrita, surgiu esse convite desse conto, para escrever um conto, e eu pensei, bom, tinha que ser um conto sobre violência, que era o tema, né? E aí eu comecei a escrever o Entre Rinhas. Eu escrevi um conto muito longo, que aí eu dividi em 2 partes, que acabou se tornando 2 capítulos. E a minha agente literária na época, que era justamente essa italiana que estava organizando esse projeto, ela falou, Ana, continua, porque essa história é bem legal. E assim eu fui escrevendo gradativamente o Entre Rinhas, sem nenhuma pretensão. E eu escrevi gostando muito, eu escrevi rindo, eu escrevi porque eu estava escrevendo A Guerra dos Bastardos, com mais verniz literário, que eu queria ser publicada por uma editora sem ter que pagar, porque era o meu segundo livro. O primeiro eu tive que bancar uma parte da edição. Então, eu estava escrevendo o meu avesso. Eu falei, não, o Entre Rinhas era o meu avesso, era o meu lugar de deleite, era o que eu mais gostava de fazer. O Edgar Wilson nasce no Entre Rinhas e eu trago ele para o A Guerra dos Bastardos, porque foi um projeto que fui trabalhando simultaneamente. Terminada a Guerra dos Bastardos, que o Santiago, inclusive, deu o título do livro e ele escreveu Orelha, inclusive, eu dou continuidade ao Entre Rinhas e decidi fazer uma postagem, fiz uma novelinha virtual, publiquei. E aí eu me deu vontade de escrever O Trabalho Sujo dos Outros, que eu falei, eu quero continuar escrevendo nessa linha. E veio O Trabalho Sujo dos Outros, que é a história lá do lixeiro, que é do Erasmo Wagner, e do irmão dele e tudo mais, enfim. E elas se cruzam, as histórias se cruzam, apesar de serem lidas independente. E ali eu falei, bom, eu acho que eu tenho aqui uma trilogia, e eu vou terminar essa trilogia no fogo, porque as 2 histórias primeiras têm o elemento fogo passando por ali, né? Então, foi quando eu fui para a Record. Eu fui para a Record com Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, que eu achava impossível.
a Record publicar um livro desse, porque eu não tinha um histórico na Record com um livro como esse. Quem me levou para a Record, na ocasião, é o Sérgio França, que ficou lá muitos anos, hoje em dia ele não está mais lá. E eu entro na Record com esse livro e, quando ele veio conversar comigo, ele veio conversar sobre uma possibilidade de um livro. E eu tinha acabado de lançar A Guerra dos Bastardos. Eu falei com ele, não, mas eu já fui para o almoço com ele. Ele falou assim, não, mas eu já tenho um livro, pronto, está aqui. Eu tirei da bolsa e entreguei o original para ele. Foi muito engraçado. Ele falou, mas você já tem um livro? Eu falei, já tenho. E eu já tinha o projeto, que era as 2 novelas, no só volume, expliquei para ele. E eu fiz com ele, e, na sequência, escrevi o Carvão Animal, que foi um livro muito estranho. O Serginho, ele conhecia muito assim as histórias, ele conhecia as histórias de cada livro que eu fui escrevendo ao longo, que ele ficou na Record, e o Carvão Animal foi assim que nasceu. A lâmpada do meu quarto queimou, eu acendi uma vela e deixei na prateleira, só uma vela lá, e fui para a sala ler o livro, assim, fui ler e cochilei. Eu acordei e fui no quarto, aí a prateleira estava pegando fogo, porque a vela derreteu toda, derreteu o pote, derreteu tudo. E eu corri desesperadamente no banheiro, peguei um balde, peguei alguma coisa e joguei no fogo, e o fogo avançou em mim. Ele não me atingiu, mas ele avançou. Eu fiquei tão desesperada com aquilo. Eu falei assim, nossa, eu não dormi muito bem naquele dia, porque já era noite, naquela noite eu não dormi bem. E eu falei, e na minha cabeça veio uma frase, assim, no fim, tudo que resta são os dentes. Eu fui para a sala, fiquei com aquela coisa, nossa, eu podia ter morrido, podia ter morrido. E essa frase veio na minha cabeça, eu fiquei pensando nessa frase, falei, acabou, esse é o meu próximo livro. E eu começo o Carvão Animal escrevendo, no fim, tudo que resta são os dentes. E, como tem uma coisa que atrai quando eu estou escrevendo, eu comecei um tratamento dentário. Eu troquei todas as minhas obturações. Então, eu tive que tirar o molde dos meus dentes. E aí eu guardei o molde, aí eu escrevi olhando para o molde dos meus dentes, assim. Então, foi um momento muito de dente no processo de escrita. E eu comecei a esbarrar com pequenos incêndios, tipo uma lixeira incendiar na porta do meu prédio. Pequenos incêndios, assim, começou a acontecer. Eu falei, gente, uma coisa estranha, né? Aquilo parece que começa a se comunicar com você. E nasce a trilogia, que aí eu mantive o EW, né, Edgar Wilson, Erasmo Wagner e Ernesto Wesley. Mantive essa trilogia e ela é fechada, a Saga dos Brutos, para começar uma trilogia do confinamento, que eu acho que é o que eu estou tentando fazer agora. O próximo livro, que já está pronto, não é confinamento, mas tem o Edgar Wilson como protagonista. E o Edgar, ele entra na minha vida justamente com o Entre Rinhas. Assim, ele entra na minha vida, nunca mais vai sair, eu morrerei, Edgar Wilson não morrerá, ele ficará. E a trilogia Saga dos Brutos, eu tive a chance, assim, que foi uma felicidade muito grande, que eu queria publicar as 3 histórias num volume só. E eu consegui publicar nos Estados Unidos. A edição americana é uma edição com as 3 histórias num só volume, né? Então, isso foi uma coisa muito bacana para mim, assim, que eu fiquei muito contente, porque faz muito sentido ter a história na sequência, né? Porque tem essa integração. Eu respondi a sua pergunta? Então tá. Então tá bom, obrigada. O processo do fogo avançou no você? É comum, assim? A gente tem que ficar longe do você, Então, gente, a coisa do Carvão Animal foi um negócio muito, muito interessante, porque eu baixei a apostila dos bombeiros do Rio de Janeiro. Tem uma apostila online. Eu baixei e fui estudar. Porque eu tinha que escrever cenas, montar cenas, literalmente. Então, o fogo se comporta de maneira diferente. Existem vários tipos de fogo. Por exemplo, se você queima esse sofá aqui e fica aqui dentro, preso numa sala, com esse sofá queimando, você morre intoxicado, porque essa espuma te intoxica. Então, você vai aprendendo várias coisas. Você não morre por causa do fogo, você morre por causa da espuma queimada, vai te intoxicar, e você morre intoxicado porque é veneno. Tem vários tipos de fogo e várias maneiras de queimar, de apagar o fogo. Existe fogo químico, que se apaga de uma maneira diferente. Eu não sabia, mas o fogo, ele se retrai, ele se esconde. Quando você abre uma porta e ele encontra o contato com o oxigênio, ele cresce do nada. E ele pode avançar em cima de você. Então, a coisa de apagar o fogo com água é uma coisa ruim. Você joga água, ele faz isso, igual um gato, ele vai para cima, ele vai, parece que dá uns braços assim, e te avança. E eu fui... Ela não bebeu nada antes de não vir pra bebi cá, nada, né? realmente, eu bebi só um cafezinho ali atrás. E para entender, por exemplo, o funcionamento disso, para mim foi o livro mais trabalhoso. Carvão Animal foi um livro, gente, tão louco, e eu falo que as coisas atraem. Termino o livro, conheço um bombeiro. Juro para vocês, não namorei não, tá, gente? Não peguei, não. Só conheci o menino.
E eu falei, menino, eu preciso de você na minha vida agora, porque eu preciso que você revise esse livro para mim. Peguei o livro, toda a parte técnica do livro, dei para ele. Ele quase chorou de emoção. Ele falou assim, olha, isso foi uma coisa muito linda. Ele falou assim, olha, só lembram da gente quando precisa. Ninguém nunca fez isso. Eu nunca li um livro sobre bombeiro. E não sei o quê, ele ficou emocionado, falou para todo mundo lá da corporação, lá do batalhão, não, quartel, do quartel que eu chamo. Ela é Ela a madrinha dos bombeiros. Pois é, foi uma comoção. Ele foi no meu lançamento, emocionado. Tirei foto com esse menino. Foi fazer palestra para a tropa? Só faltou fazer... Ah, eu queria ter ido, gente. Não ia ser ruim, não. Eu fui fazer uma matéria com o Globo foi fazer uma matéria do livro, me levou num negócio do bombeiro lá em Copacabana. Eu tirei foto até na motinha do bombeiro, assim, uma coisa hilária. A gente morria de rir. Foi até o Bolívar que fez isso. Então, aprendi muito, foi um livro muito difícil, porque é um livro que ele não só tem essa parte do fogo dos bombeiros, como tem a parte do crematório. Era outra pesquisa, porque eu tinha que pesquisar um crematório, montar um crematório, pesquisar os fornos, o tipo de forno. E aí, como é que você entra no crematório? Aí não entra, né? Porque você tem que ter um conchavo lá para você entrar. Porque eu falei assim, não, moço, eu quero ver a cremação, não quero ver velório. Aí não pode, o homem olhava para a minha cara, eu falei, então não tem como. Hoje, em Curitiba, já tem um esquema de entrar no crematório, você acredita? Eu falei, agora não preciso mais, agora já tem o livro pronto. Hoje eu conheci uma pessoa que conhece uma dona de crematório na cidade. Então, assim, foi um livro mais difícil, mais complexo na pesquisa mesmo, né, na construção da obra em si. E é o meu livro que o Santiago menos gosta, inclusive. Ele não gosta muito de Carvão Animal. Ele fez assim, ó. Ele não gosta muito. Ele acha mais sério, sei lá, mais afetado. Não sei, ele tem uma coisa, Carvão Animal. Não é o momento de fazer críticas aqui. Então não faça. Então, só por críticas positivas. Então, a trilogia ela se encerra com essa ideia dessa relação do homem com o trabalho e tendo sempre o fogo como elemento, e os personagens se cruzam, né? O Edgar Wilson é esse personagem que ele trabalha numa mina de carvão, que depois do livro escrito também eu tive a chance de conhecer 2 minas de carvão, uma na Alemanha e outra na França. Assim, isso foi bem especial, e trouxe as pedras, e trouxe os carvões que estão comigo até hoje. Carvão eu gosto também. Você falou da humanização dos personagens nos seus livros, eu percebo também uma animalização desses personagens. Os homens que dormem em meio ao gado, a céu aberto, as mulheres que recolhem as carcaças como se fossem urubus. E nessa questão dos assassinatos, eu percebo que também tem um senso de justiça. Em cada assassinato que acontece, você pensa nisso, nesse senso de justiça? Esse senso de justiça, ele é um senso de justiça que dentro daquela ficção ele acontece, ele ocorre, né? Que é o senso de justiça da minha infância, né? Você cresce num lugar em que a polícia não chega, o senso de justiça. Se tem um estuprador na região, os pais de família têm que matar o estuprador, senão estupra a filha dele, a mulher dele, né? Então eu cresci nesse espaço, né, de senso de justiça, porque você não pode esperar pela polícia, nem pela justiça, nem pelas autoridades. Então, dentro da obra, isso reflete muito. Eu lembro muito da minha infância com isso, né? E como ainda é hoje, de uma certa forma, lá. Então, existe dentro dessa atmosfera desse universo, isso é possível, isso pode, né? E, claro, como você disse, é sempre justificável, por isso a gente não toma muita bronca do personagem que mata, porque ele está fazendo, de uma certa forma, a justiça. Aquele assassinato tem uma razão. Claro que a gente não está defendendo isso, mas dentro daquela trama, daquele espaço de Velho Oeste, em que as coisas acontecem muito primitivamente, isso é permitido, isso é possível. E essa animalização do homem, né, e muitas vezes humanização dos animais, isso acontece porque eu falo, a gente come tanto boi, né? Ou melhor, a gente come tanta vaca, tanto boi, tanto sangue, tanto porco, e come javali, e come tanto bicho, e bebe esse leite. Eu acho que a gente tem um pouco dele no nosso sangue, né? A gente carrega um pouco desses bichos na gente, né? Foi quando eu decidi escrever de Gados e Homens. Não me interessa. O de Gados e Homens nasceu nas minhas idas ao supermercado, né? Eu ficava tanto tempo ali no açougue, tinha gente, falei, meu Deus do céu, tanta pessoa compra carne, gente, era quilos de carne moída, era fígado, era não sei o quê. Você fala, como a gente come carne, como a gente ingere o sangue, né? E o meu interesse não era escrever sobre quem comia aquela carne, mas quem matava o bicho, né? E como uma pessoa que abate um boi tem toneladas, né? E quando você abre aquilo, não tem como, o negócio cai todo em cima
do chão respinga você, então você fica de sangue dos pés à cabeça, é víscera, é tudo, você pode se imaginar. É nojento, é uma coisa horrorosa. Alguém tem que fazer aquele trabalho, né? E eu tinha muito interesse, eu gosto muito de falar das raízes das coisas, das origens, né? Então, eu acho que a gente, quando está na cidade, a gente perde a mão de estar próximo do bicho, né? Mas quando a gente está no campo, a gente está perto do bicho, né? Eu acho que a gente se animaliza um pouco mais. É muito mais fácil alguém que está acostumado a matar um porco e boi, numa briga, ele enfiar a faca em alguém, do que eu, numa briga, enfiar a faca em alguém. Você entende? Já estão acostumados a abrir barriga de porco, de boi, de bicho, que é mais fácil, né? Ele já está habituado, a sensação é muito parecida já. Eu acho que vai tendo uma animalização, sim, de uma certa forma. Tiago, uma curiosidade que me bateu sempre sobre a sua obra. Você imagina o seu leitor, ou seja, você escreve para ele quando está escrevendo? Ou você... Como é que você acha que é o seu leitor? Não, na verdade não. Eu tive essa discussão recentemente, né, com o Rafael Montes, que ele fez uma matéria, escreveu na coluna dele no Globo, e teve a entrevista dele com o Andreasa também, uma defesa na literatura que se comunica com o leitor, de pensar no leitor, pensar no mercado, a necessidade de pensar no mercado, a necessidade de formar um mercado de leitores. Eu não penso no leitor, eu penso no que eu tenho para dizer, assim, o que eu acho importante, o que eu tenho para dizer. Eu escrevi um livro juvenil que chama Garotos Malditos, que daí nesse, sim, eu tinha um público juvenil, então pensei, né, eu já tive que adequar a minha literatura à faixa etária e tal. Mas, em geral, eu não penso, não. Assim, eu penso o que eu quero comunicar. Eu acho que é válido, sim, literatura de entretenimento, literatura comercial, que pense no leitor e que tenha a preocupação em formar um público leitor. Mas se você tiver essa preocupação de formar o público, você vai estar sempre num discurso mais fácil, porque vamos lá começar na base para tentar chegar. E você, como escritor, daí não evolui, porque você está fazendo um bem à sociedade, você está tentando trazer as pessoas à literatura, mas você mesmo não está progredindo, assim, não está sofisticando a tua escrita. Então eu não penso muito, eu não tenho eu nunca escrevi para vender, esperar vender, nunca vendi também horror. Eu tenho um livro que chama Mastigando Humanos, que vendeu algumas dezenas de milhares, que foi leitura de vestibular e tal, mas foi uma surpresa para mim. Meus livros, em geral, vendem lá, a primeira edição, a segunda edição, tal, não vendem grande coisa. Então... E eu acho que é sempre um público, o que eu falei no começo lá, acho que é aquela literatura alternativa. Eu também não escrevo para ser sofisticado e acadêmico, eu tento fazer com consistência, mas talvez pegar essas minorias, pegar essas pessoas estranhas, eu gosto de ter... Eu tenho ídolos exclusivos, as bandas que ninguém gosta, que eu gosto e tal. Então eu me sinto confortável de ser um autor assim, de para poucos e bons, ou poucos e ruins. Bem, gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima edição do Sempre um Papo. Santiago, obrigado. Ana Paula, obrigado.